Em meio à selva, algo invisível está à espreita. Não é só um inimigo qualquer. É uma força que ultrapassa o entendimento humano, caçando com inteligência, brutalidade e prazer. Lançado em 1987, Predador parecia à primeira vista só mais um filme de ação lançado nos anos 80. Mas o que ele entregou aqui foi uma mistura explosiva de suspense, ficção científica e horror existencial. Nesse vídeo vamos explorar aqui o nascimento dessa criatura lendária, da atuação marcante de Schwarzenegger e os bastidores de um dos filmes mais icônicos da história do cinema. Porque às vezes o verdadeiro monstro não é o alienígena. Predador, como eu falei, começa como um típico filme de ação, com uma equipe liderada por Major Dutch, o personagem do Arnold Schwarzenegger, que ele é enviado para uma missão de resgate na selva na América Central. Mas ao longo do filme eles descobrem que não estão enfrentando apenas inimigos humanos, mas também um caçador alienígena altamente avançado à espreita. A luta pela sobrevivência transforma em um jogo mortal entre o Predador e a equipe de Dutch. A ideia original desse filme é muito curiosa. Surgiu como uma brincadeira dentro de Hollywood. Depois de Rocky 4, houve uma piada de que o próximo adversário do Rocky seria um alienígena. Mas essa brincadeira inspirou os roteiristas Jim e John Thomas a criar o Predador. Bem, no caso, quem enfrentaria o Predador seria o Schwarzenegger. Então, o que diferencia o Predador de outros filmes de ação é, sem dúvida, a própria criatura. O Predador é um alienígena altamente evoluído, equipado com tecnologia avançada, incluindo camuflagem invisível e visão térmica. Mas o design icônico que nós conhecemos quase não aconteceu. A criatura original era muito diferente. E o Predador original foi interpretado pelo ator famoso de ação que é o Jean-Claude Van Damme. Ele usava um traje muito diferente, um visual mais esguio, insectoide. Mas o design foi completamente alterado porque esse visual inicial não parecia tão assustador como eles queriam. Então foi assim que o ator Stan Winston foi trazido para criar o visual final do Predador, com o rosto que abre para revelar suas mandíbulas características. Aqui a gente tem um elenco que poderia estar em outro filme genérico de ação, de aventura e cheio de testosterona, digamos assim. Como eu falei, esse elenco é liderado e com o ator mais famoso, com o Arnold Schwarzenegger, mas também tem atores clássicos aqui, como o Carl Weathers, Hugh Duck e Jesse Ventura. Os caras eram tão brucutus que dentro dos bastidores do filme Predador, eles competiam para ver quem levantava mais peso entre eles. Por exemplo, o Schwarzenegger e o Jesse Ventura se envolviam em desafios de musculação nos bastidores. Mas o que eu acho que o Predador se destaca de outros filmes de ação é esse clima de suspense intenso. O Predador caça a equipe de Dutch um por um e o público fica na expectativa de quando ele irá atacar. Então a selva se torna um campo de batalha claustrofóbico e mortal, e a tensão cresce a cada cena, enquanto o alienígena continua sua caçada. Então o diretor aqui é o mesmo diretor de Duro de Matar, e aqui ele soube equilibrar muito bem esse ritmo de ação e um suspense muito bom. E com esses planos fechados nessa mata fechada, nos coloca na pele dos personagens e na pele daquela situação. A partir dessa mata fechada, eles não têm para onde correr, ou eles têm pouquíssimo espaço para correr. E se tu parar a pensar que são personagens que são generais, combatentes de guerra, experientes, ficando cada vez mais com medo daquela criatura, também gera um peso muito grande para a trama. Grande parte das filmagens aconteceu em uma selva real no México. E o elenco teve que lidar com condições extremas, como calor intenso e algumas doenças. O Schwarzenegger mesmo perdeu mais de 10 quilos durante as filmagens, devido a uma dieta rigorosa e também ao estresse físico do papel. Agora a parte desse vídeo é pra gente tentar entender algumas nuances e algumas metáforas e temáticas que tem nesse filme. A gente pode já associar aqui que o Predador é uma obra sobre a masculinidade em crise. Então, como eu falei, o filme é um festival de testosterona, músculos, armas,
frases de efeito. Mas à medida que a equipe vai sendo abatida, vemos que a força bruta não é o suficiente. Mas o próprio Dutch só sobrevive ao abandonar o confronto direto e usar a astúcia. A selva desarma o mito do herói invencível. O humano aqui é uma presa. O predador inverte a lógica comum do cinema de ação. Os caçadores viram a caça. A criatura alienígena aqui representa uma criatura superior e quase divina, que observa, analisa e elimina. Então, para essa espécie, a selva vira uma espécie de ritual de purificação, onde só um pode sair vivo. Só que aqui a gente tem um confronto direto entre tecnologia e instinto. Enquanto o predador tem essa tecnologia avançada, o Dutch se volta com o básico: armadilhas, lama, lanças improvisadas. Então, a mensagem que a gente pode ver aqui é que em situações extremas, o humano não sobrevive pela superioridade tecnológica, mas também pode se adaptar através do primitivo, sendo mais claro ao instinto primitivo que nós temos. A floresta tropical é mais que um cenário, é um personagem caótico, sufocante e também imprevisível. Ela continua como uma metáfora da mente em colapso, do retorno ao estado selvagem, onde o homem se vê reduzido à sua essência: sobreviver. O predador é quase um reflexo sombrio de Dutch, forte, estratégico, implacável. Ambos se respeitam como guerreiros. Então a luta final não é só física, é mitológica, como se dois titãs travassassem um duelo ritualístico diante da selva que tudo consome. Aqui o predador pode ser visto como uma metáfora a uma guerra invisível. Embora a missão do Dutch aqui seja de resgate, e pode ser vista também como uma operação militar comum, a verdadeira ameaça vem de um inimigo que não segue nenhuma regra de guerra. Ele é invisível, silencioso e impiedoso. O predador reflete o terror psicológico de guerras como a do Vietnã, onde a selva engole os soldados. O inimigo pode estar em qualquer lugar. A paranoia crescente da equipe ecoa o trauma dos combates reais. A gente pode puxar o seu Darwin, que o filme elabora aqui da adaptação à sobrevivência. O predador aqui não mata por necessidade, ele caça por esporte, por um desafio pessoal, e ele escolhe apenas os alvos que ele considera digno. Então aqui, de certa forma, a gente pode puxar o Darwin para a gente elaborar onde o mais inteligente, criativo e resistente sobrevive aqui. Dutch não vence por ser o mais forte, mas porque compreende a lógica do predador e a subverte. Então o corpo vive exibindo esses corpos musculosos como um símbolo de poder e de virilidade. Mas eles são destruídos aqui. A gente se confronta com a vulnerabilidade do próprio corpo. Mostra que nenhum tipo de físico resiste à lógica de um caçador fatal. Então o filme trabalha com essa ideia que o corpo que também impressiona também sangra. O que a gente pode trabalhar aqui que é interessante no predador é que o predador não é um monstro irracional. Ele segue um código de honra. Ele não mata pessoas desarmadas e não ataca por covardia. Então, a gente já falou aqui que a sua caçada se assemelha a um ritual, mas também um ritual quase xamânico. Então, de novo, essa luta do Dutch e do predador pode ser visto como uma luta cerimonial, como se o predador reconhecesse no humano um igual. O filme estabelece esse contraste entre a tecnologia alienígena e os recursos naturais do Dutch. Então, ao longo do filme, Dutch deixa de ser aquele comandante confiante para se tornar um homem em estado de pânico. O medo força a repensar a força. O medo força a repensar tudo: estratégia, moral e tática. O predador não só elimina os inimigos, ele reconfigura quem sobrevive, obrigando a nascer de novo, adaptado à selva e ao jogo. E se tu quiser ir mais longe sobre esse filme, o próprio predador pode ser visto como uma metáfora para a morte, invisível, imparável, sem explicação clara. Ele observa, escolhe, ataca, não há negociação possível. Todos os personagens, do mais forte ao mais inteligente, caem diante dele, menos aquele que aceita o próprio medo e abraça o instinto de sobrevivência. Dutch então sobrevive não porque domina, mas porque se rende à lógica da selva.
Uma criatura única, cenas de ação explosivas e uma performance inesquecível do Schwarzenegger. Get to the chopper! Get to the chopper! O Predador continua atual, não só pelo seu visual marcante ou pelas frases de efeitos, mas porque é um estudo brutal da sobrevivência, onde o medo é tanto físico como simbólico. É o filme sobre os limites, o do corpo, da coragem e da humanidade. Um clássico que fez um monstro invisível, um ícone do cinema. Ele levou o gênero de ação para algo maior, mais sombrio, mais primitivo. Então, na próxima vez que você ouvir um barulho na floresta, lembre-se que talvez você seja a presa. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Eu adoro Predador, eu acho que é um filmaço até hoje. Um filme de ação muito à frente ao tempo, muito bom na parte de ação e no suspense absurdo. E na construção desses dois personagens que eu achei muito bem feito. Que bom que eu trouxe aqui no canal. Enfim, você já assistiu esse filme? Não? Comente aqui. Gostou do vídeo? Curta, compartilha para aquele seu amigo que curte Predador, mas que também curte discutir sobre cinema. Então é isso, até a próxima. Tchau! Son of a bitch.